Se nos organizamos, corremos todos. Se nos organizamos, corremos todos. Chupa porco! Se nos organizamos, corremos todos. Chupa porco! Bora, Bruno! Vamos! Se nos organizarmos, corremos todos. Se nos organizarmos, corremos todos. Vai! Se nos organizarmos, corremos todos. Se nos organizarmos, corremos todos. Bora, Diegão! Meu amigo! Estamos aí mais fortes do que nunca, tá ali no chão, mas pegada bruta! E com direito a hit novo, né? Se nos organizarmos, corremos todos. Cara, sensacional. E eles estavam lá zoando pra caramba depois da vitória, né? Contra o Palmeiras aqui em Brasília, no Mané Garrincha. E a gente vai estar trazendo os bastidores aí, falando sobre tudo que tá acontecendo aí, cara, essa reviravolta aí no futebol, né? No Campeonato Brasileiro, os caras tudo... cara... Eles estão desesperados. Abel Ferreira, né, técnico do Palmeiras também, cheio de soberba, né, prepotente, rapaz. A gente vai estar falando sobre tudo isso aqui. Eu só vou mostrar para vocês aqui também, rapidinho, algumas entrevistas do time do Flamengo após o jogo. Agradecer a Deus, né, pela oportunidade. É um prazer imenso estar vestindo essa camisa que eu amo tanto. Ainda mais ajudar meus companheiros com o gol. Tive tanto tempo para essa oportunidade e graças a Deus pude ajudar não somente correndo para os meus companheiros, mas também fazendo um gol. Então é uma sensação única, sem palavras. Então, foram vitórias muito importantes, muito difíceis, né? Primeiro pelo momento que o time vinha vivendo, a pressão que existe, pelo nosso objetivo principal, pressão interna mesmo nossa, né, por ser campeão. Não temos que pensar nisso agora, temos que pensar sempre no próximo jogo, que foi o que a gente fez, primeiro contra o Goiás, agora contra o Palmeiras. Temos que pensar passo a passo, trabalhar o jogo, competir o jogo que vem, e o time está melhorando, né? A gente conversou bastante, teve uma mudança de atitude, mas acho que principalmente a gente pôde ver um time muito mais concentrado, muito mais pilhado dentro do campo, e está fazendo a diferença, porque qualidade a gente já sabe que sobra, né? Então é só encaixar as peças do jeito que está encaixando agora nesses últimos jogos, que a tendência é fazer jogos como esse. Fico muito feliz em poder ajudar, né? A gente vem num momento crescente, né? A gente sabia da importância dos jogos que a gente ia ter, não deixamos de acreditar em nenhum momento. Estamos trabalhando com muita humildade para que a gente consiga o nosso objetivo. Agradecer também a fisioterapia, né, o departamento médico do clube. Tinha alguns jogadores que estavam com algum tipo de desconforto, né? A gente jogou num campo muito pesado contra o Goiás. Mas, mais uma vez, o departamento médico nos ajudou, né? E agora é descansar, já pensar no próximo jogo, que com certeza vai ser um jogo muito difícil, mas a gente está muito focado para a gente conquistar os nossos objetivos.
Não, primeiro agradecer todo o elenco, o Rogério, que me deu confiança e me ajudaram também, né? Apesar de eu ter jogado algumas partidas ali, no decorrer da partida, foi minha primeira partida começando, eu tentei fazer o meu melhor, acredito que pude contribuir para a equipe, como você disse, né? Essa viagem a gente sabia que ia ser determinante, está sendo determinante para o nosso futuro na competição, a gente sabia da importância dos jogos, né? E não acabou ainda, a gente tem mais uma decisão pela frente, que a gente vai buscar os 3 pontos, que vai ser muito importante para o nosso futuro. Primeiramente, com a utilização do Arão, ele ganha mais um zagueiro, né? O Arão foi muito bem. O Léo Pereira, muito provável que seja negociado, essa proposta aí que chegou, segundo o Globoesporte.com, que a gente confirmou, do Besiktas, né, da Turquia, querendo um empréstimo com uma compensação financeira e uma possibilidade de compra também. Eu acho que o Flamengo vai avaliar, apesar de ter achado inicialmente ela baixa, mas eu acho que o Flamengo vai avaliar, lembrando que o mercado fecha dia 1º de fevereiro, o Flamengo tem que pensar aí nessa situação, até porque alguns zagueiros parece que já foram colocados de lado, já que você começa a utilizar um volante como zagueiro. A outra situação, a gente fica até chocado de ver essa insistência, né, da mídia bairrista, tentando encontrar uma falta no início da jogada do primeiro gol. O pessoal lá no Sport Center, na hora que foram colocar a entrevista lá do Abel Ferreira, que eu vou estar falando aqui sobre essa questão, né, da prepotência do Abel Ferreira numa das declarações dele, eles colocando a possibilidade do Gabigol ter feito falta no primeiro gol do Flamengo. É surreal, é surreal. E aí a declaração do Abel Ferreira: não jogamos com um adversário qualquer, jogamos com um adversário que sabe que tem que dar a vida para ganhar esse campeonato, porque não tem mais nada a ganhar. Meu amigo, isso aí a gente sabe, o torcedor do Flamengo sabe, está eliminado das outras competições e que só tem o brasileiro. Tem clubes como o Atlético Mineiro, que está há muito tempo só jogando o Brasileirão, e nem por isso você pode dizer que eles estão desesperados, eles estão jogando o Brasileirão. Mas tranquilo, eu só acho que você tem que ter mais respeito pelo Flamengo. O atual campeão da Libertadores, você ainda não ganhou a Libertadores, pode ganhar, mas não ganhou. Nesse momento ainda não ganhou, né? O Flamengo é atual campeão brasileiro. Você praticamente não vai ser campeão brasileiro, porque o Palmeiras, a não ser que uma loucura aconteça, mas o Palmeiras praticamente fica muito mais distante dessa briga pelo título, ainda faltando poucas rodadas. Você tem a final ainda da Copa do Brasil, você não ganhou a Copa do Brasil ainda, então eu acho que você não pode estar falando do Flamengo, um clube que na história recente conquistou tantos títulos e que teve uma fase realmente, mas você tem que respeitar. Você tem que respeitar. E a mesma coisa eu falo, ao contrário do goleiro Marcos, que brinca, né? Que eu acho engraçado até, fala brincando, brincou com a goleada que o São Paulo tomou do Inter, falando que teve show lá em São Paulo, né? Que no Morumbi já estava tendo show, que ia ter o show do Maroon 5, por causa da sapatada que eles levaram do Inter ontem. E agora ele brincou. Galera, passando aqui para avisar que no Mané Garrincha também foi liberado para show do YouTube. E aí ele fala: amigos, nem podemos exigir mais nada do nosso time no campeonato, focar nas Copas e tentar no Brasileiro chegar onde der. Ele está falando na posição que der, uma melhor posição, ou beliscar alguma coisa, né? Mas ele está falando que é pensar nas Copas. Não está errado. Um cara consciente, não está errado o que o Marcos falou. E também não acho que o Palmeiras pegou um ano aí com tudo um pouco mais fácil. O Flamengo também deu mole. E é o que eu até brinquei no Twitter ainda agora. Eu falei assim, em 2019, qualquer palmeirense olhava para a final e falava assim: ainda bem que a gente não está lá para jogar contra o Flamengo. E o torcedor do Flamengo, ao contrário, dessa vez, ele olha para o Palmeiras na final e fala assim: pô, se meu time tivesse jogado o que jogou hoje contra o Palmeiras, talvez a gente estivesse aí disputando a final da Libertadores ou até da Copa do Brasil.
mas o Flamengo parece que só está... não posso dizer que o Flamengo já está se encontrando agora, mas o que o Flamengo jogou hoje, né, essa postura do Flamengo que o Felipe Luiz falou, e a minha pergunta, inclusive, que vocês vão ver, é só vocês acompanharem a coletiva, vocês vão ver a pergunta que eu fiz para o Rogério Ceni, foi sobre essa questão da postura, ele confirma que o time jogou com mais vontade. Tem a questão também do jornalista Bruno Andrade, lá de Portugal, né, que ele mandou o seguinte: Palmeiras não é favorito diante do Flamengo, é muito favorito. Mesmo com um calendário mais pesado e cansaço, a equipe de Abel Ferreira está num nível bem acima e vem de um sonante 4-0 no arquirrival Corinthians. Do outro lado, Rogério Ceni está ainda muito aquém das expectativas. Meu amigo, eu acho que você puxou uma sardinha aí para o técnico português, para o Abel Ferreira, né, teu conterrâneo. Apesar de que o Palmeiras vinha numa crescente, já tem aí, né, na Libertadores, perdeu de 2-0, mas tomou um nó tático do River dentro de casa. E o Flamengo tem que ser respeitado, né, meu amigo? Você falar que é muito favorito contra o Flamengo, vou te dizer uma coisa, hein? Tem que tomar cuidado quando você imaginar que Flamengo é... Meu irmão, Flamengo é Flamengo. Bruno Andrade, respeite o Flamengo, tá certo? A gente tem algumas coisas aqui para estar passando para vocês, que eu separei. Primeiro foi que o Flamengo foi condenado a pagar R$1 milhão de dívida aí. O Marcelo Cirino entrou na justiça contra o Flamengo, e aí o Flamengo foi julgado, esse processo foi julgado, e o Flamengo vai ter que pagar, foi condenado a pagar R$1 milhão para o Marcelo Cirino. Rapaz, que loucura, que tristeza. E a gente também aí, passando para vocês, a situação dos jogadores do Flamengo. O Bruno Henrique, que não pode, né, jogar no próximo jogo, ele foi suspenso, levou o terceiro amarelo. E o Rodrigo Caio, né, que sentiu aí um problema, uma dor, né, no adutor da coxa direita, já iniciou o tratamento no vestiário e será avaliado. Lembrando que o Flamengo fica ainda aqui em Brasília amanhã, treina aqui amanhã, treina no sábado, só depois ele viaja para Curitiba, onde enfrenta o Atlético Paranaense. No domingo, a nossa repórter Isabelle Costa vai estar esperando o Flamengo já no sábado, lá em Curitiba. Eu convido você a se inscrever aqui no canal, acionar a notificação, o sininho, deixar aquele like maroto no vídeo e continuar com a gente aqui, porque agora a gente vai deixar com vocês aqui a entrevista coletiva do Rogério Ceni. Tem pergunta nossa, inclusive, acompanha aí, as perguntas estão muito boas para o Rogério Ceni. Aqui no estádio Mané Garrincha, o Rafael Melo do canal Rafa Melo pergunta: Rogério, como você avalia a atuação de William Arão exercendo a função de zagueiro? É possível que seja efetivado na posição ou foi uma situação ocasional? Bom, primeiro nós treinamos semana passada, né? E fizemos alguns treinos com o Arão nessa função. Ele já vem executando em alguns jogos, né? No meio tempo, os últimos 15 minutos, quando a gente precisa da vitória. E hoje eu achei que ele encaixava melhor nesse modelo do jogo. Eu esperava que talvez o Rony começasse jogando, né? Mas como ele não veio, ou o Breno começasse jogando, jogadores de velocidade, ele tem mais mobilidade. Eu achei que ele com o Rodrigo Caio ficaria uma dupla boa. Mas ele, onde quer que ele jogue, ele é um cara muito importante para a gente aqui. Arão acho que tem quase, não sei, eu não tenho, mas uns 300 jogos, perto de 280 jogos pelo Flamengo, né? E é um cara que sempre tem boa vontade em ajudar. Eu conversei com ele, falou: professor, aonde você quiser que eu colabore, eu estou sempre à disposição. Então, assim, para você transformar um volante num zagueiro, tem que contar também com a boa vontade, né? E ele é um cara que sempre demonstra isso. Não pode ser que mais jogos ele seja utilizado, não necessariamente em sequência, mas que ele possa ser utilizado em outros jogos nessa função também. Mas é um cara que colabora muito para o dia a dia, tanto dentro do campo como fora dele. Um cara que já tem uma história boa aqui dentro do Flamengo. Gabriel Reis do canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Rogério. Muito se falava da postura do Flamengo nos jogos que não conseguia encontrar resultados. Além dessa postura dentro de campo, pensa que conseguiu levar finalmente para o jogo que estava sendo treinado? Olha, eu acho que, primeiro, não existe finalmente, né? A gente sempre está num processo de evolução, né? A gente está sempre tentando melhorar a cada jogo, tentando construir algo mais sólido, né, a cada jogo.
Eu acho que em outros jogos a gente teve boas chances de gol. Eu acho que hoje a gente teve uma melhor apresentação no contexto geral, somando os dois tempos. O time também hoje brigou, eu acho que quis, além do talento, né? Eu não lembro do Flamengo ter sido escalado com 6 jogadores, sendo que praticamente 2 são 10 que jogaram de volante, Diego e Gerson, que começaram como 10, jogaram como 8. Eu já lembro de ter, em momentos de jogo, tido esses jogadores, mas um time começar com 6 jogadores altamente técnicos, eu não lembro, né? Então, eu acho que foi um prêmio pela ousadia e pela dedicação deles, porque eles foram cumpridores, né, do que foi pedido dentro do campo, ajudaram muito. Então, eu acho que a gente está em processo de crescimento, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, não é uma coisa que acontece num mês, numa semana de trabalho, mas com a entrega e o talento que eles têm, nós temos tudo para tentar brigar pelo octacampeonato. Gustavo Henrique, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Rogério, parabéns pela importante vitória. No próximo jogo você não vai poder contar com Bruno Henrique. Sim. Será o momento de escalar Pedro e Gabigol no ataque? Primeiro que agora é muito cedo para você falar qualquer coisa pós o jogo, né? O Bruno Henrique, quando ele tomou o amarelo, por ser um atacante, eu resolvi deixar ele até o final do jogo. Foi quando eu tirei o Gerson, que estava um pouco cansado, naquela troca tripla que nós fizemos, né? Gabriel, o Gerson e o Diego, né? Para colocar jogadores mais jovens e que estavam mais descansados. E gastei o Bruno tudo que eu podia, porque agora ele vem a muitos jogos, né? Em sequência, jogando, ainda vai dar tempo de dar uma recuperada, 2, 3 dias, e depois uma trabalhada boa nele até o jogo pós-Atlético Paranaense. Gabriel e Pedro, eu, assim, até agora não consigo ver essa possibilidade em começo com os dois, mas eu tenho ainda 2, 3 dias para pensar, para olhar, para ver se é possível. Se não, nós vamos colocar algum outro jogador nessa função que o Bruno faz, que é um cara de lado de campo, velocidade, é um cara que dá a velocidade do jogo, né? Então, por isso que é mais difícil. Não tem, nem o Gabriel, nem o Pedro tem essa característica de lado de campo, né? São jogadores, o Gabriel mais flutuação, o Pedro mais fixo na área, né, de proteção, mas a velocidade do lado, ela também é importante para que a jogada saia. Vamos pensar com calma, não comecei a pensar no jogo do Atlético ainda, tem já o material todo pronto, já para a gente mostrar os jogadores, mas a partir de amanhã a gente começa a pensar firme no Atlético. André Barroso, da TV Globo. Rogério, olhando para a briga pelo título, dá um certo alívio vencer um time que está no G6 pela primeira vez no campeonato? Essa era uma... Acho que eu não lembro se eu peguei algum outro time que estava no G6, dentro do Campeonato Brasileiro, não consigo lembrar agora aqui, mas o Flamengo estava com dificuldades, né? Os 5 primeiros, né? Porque o Flamengo é um dos integrantes do G6, né? Mas foi importante, porque eu acho que mostra para a gente, para o torcedor, para os atletas, para a gente, que é possível você enfrentar equipes que, como o Palmeiras, está na final da Libertadores, final da Copa do Brasil, veio hoje com a sua força máxima aqui jogar contra a gente, e a gente conseguiu fazer um bom jogo. É importante, porque nós temos ainda mais 3 confrontos, né? Nós temos Inter, São Paulo e Grêmio, né? Que estão dentro do G6. Então, isso é importante para a gente, para esses últimos 8 ou 9 que faltam? 8 jogos que faltam, desculpa, hoje já foi o 9. Guilherme, da Rádio Bangu. O quanto essas 2 vitórias que o time conquistou pode dar ânimo e aumentar a autoestima da equipe para ir em busca do título? Bastante, porque nós enfrentamos um Palmeiras que vinha, se eu não me engano, nos últimos 11 jogos tinha tomado 6 ou 7 gols só, né? Então é uma equipe bem competitiva, forte, bem armada, muito bem estruturada, né? E eu acho que ganhar um jogo desse tamanho pode trazer a motivação que todo torcedor precisa para acreditar cada vez mais no time, e pode trazer também, despertar aquele sentimento que a gente sabe que o Flamengo, quando, né, sente essa possibilidade, ele se torna cada vez mais forte. Nós jogamos segunda, jogamos hoje, vamos analisar bem o time para o jogo do Atlético Paranaense, mas é uma vitória importante, que traz confiança, e a gente sabe o quão é difícil sempre enfrentar o Atlético Paranaense em Curitiba. Serve de combustível. Pergunta da Amanda Gil, do portal Metrópolis. Boa noite, Rogério. O gramado do Mané Garrincha para o jogo de hoje surpreendeu bastante a mídia, principalmente depois de receber muitas críticas em partidas anteriores. Qual é a sua avaliação dele? Os jogadores reclamaram de algo? Se dependesse de você, o Flamengo jogaria mais vezes em Brasília? Como você vê a questão da venda de campo?
Bom, venda de campo em pandemia é um pouco, não sei se essa é a palavra correta, porque não tem público, né? É difícil você vender o mando, né? Para a gente foi importante, porque a gente pôde viajar menos, né? Depois do jogo em Goiânia, né? Estava mais próximo Brasília. E eu acho que a escolha foi feita em função disso, né? De ter a proximidade da cidade, não ter que fazer uma viagem mais longa até o Rio para depois fazer outra. Então, assim, a gente veio tranquilo pós-jogo, de ônibus para cá, descansando. O pessoal veio, né, num ônibus leito, mais confortável. E se pode ter mais jogos em Brasília? Pode. Pelo gramado, então, eu achei muito bom o gramado hoje, bem cuidado o gramado, apesar de fazer muito tempo que não tem jogo aqui, né, nesse estádio. Mas um gramado bem cuidado que dá para se praticar um bom futebol. Mauro Santana, da Rádio Roquete Pinto. Qual o principal fator para a mudança de comportamento do time nas 2 últimas partidas? Olha, eu acho que nós, como eu falei antes, nós criávamos chances de gol, mas talvez não tínhamos, nós não conseguimos apresentar tempos parecidos, iguais. Eu acho que nós crescemos um pouco no jogo contra o Goiás, já melhoramos, mas não foi um jogo fora de série, muito em função da chuva e do gramado encharcado, né? Mas eu acho que o time entendeu que é preciso, além do talento, que é preciso cada vez se esforçar mais. E eu acho que muito mérito dos jogadores, tá? Os caras compram sempre a ideia da gente e eu espero que a gente continue assim, né? Que a gente não baixe o ritmo, que a gente esteja firme nessa batida para o próximo jogo também e para o restante do campeonato. Para mim é o mais importante, que esse espírito permaneça com o time até o último jogo do campeonato. Última pergunta da coletiva da Sofia Miranda, da TV Globo. Rogério, boa noite. Foi uma vitória com participação importante de escolhas que o colocam em conflito com a opinião do torcedor. O Willian Arão foi seguro na defesa, Gustavo Henrique entrou bem e PP foi decisivo. Até que ponto a gritaria externa, entre aspas, chega até você e de que maneira essa vitória serve como uma trégua para a reta final? Bom, trégua normalmente você tem quando está em guerra. E aqui a gente está, ao menos eu penso, né, que nós estamos todos do mesmo lado. Eu, quando vim trabalhar no Flamengo, eu vim para fazer o melhor pelo Flamengo. E eu tenho certeza que os atletas pensam assim da mesma maneira. Claro que quando os resultados não vêm, né, existe uma cobrança e tudo. E para mim, eu vou ser sincero, eu não sou um cara muito ligado a redes sociais, essa coisa, sabe? Eu vivo muito, as minhas escolhas, elas são baseadas no trabalho do dia a dia. Eu não baseio muito as minhas escolhas por opiniões externas, né? Mas eu entendo que existe um mundo paralelo, virtual, principalmente quando não existe, né, a presença do torcedor no estádio. Mas eu vivo mais esse mundo do dia a dia, do CT. É o que eu faço, eu vou de casa para o CT, do CT para minha casa. É o que eu tenho feito no Rio de Janeiro. De ressaltar também, eu acho que 2 jogos sem sofrer gols, né? Foi importante, isso é importante. Parece que não, mas dá uma confiança maior, coisa que vinha sendo uma dificuldade muito grande para o Flamengo. Até quando a gente chegou e pós a nossa chegada ainda persistiu, né? E eu acho que esses 2 jogos sem sofrer gols também são importantes. Mas trégua é uma palavra que acho que não combina com o que a gente veio fazer aqui. A gente veio aqui para trabalhar e fazer o melhor pelo clube. Agora, resultados eles são importantes, porque eu acho que eles evidenciam o trabalho, né? Quando você tem resultado, né? E nós, infelizmente, não vínhamos jogando. Fizemos um bom tempo contra o Ceará, fizemos um bom tempo contra o Fluminense. Contra o Goiás melhoramos um pouco, hoje o time jogou numa outra rotação, numa outra intensidade, mas aqui o que a gente tem em mente é fazer o melhor pelo clube, consequentemente o melhor pelo torcedor, o melhor pelo flamenguista, é o que a gente tem em mente. Então não há guerra, não há trégua porque não houve guerra, nada disso. Nós estamos trabalhando constantemente, diariamente, pelo melhor do clube.